Olá, bom dia leitores, bom dia leitoras, bom dia queridos e queridas. Olha aqui meu café de hoje é sábado, eu tenho tempo, coloquei na mesa, vou sentar, vou tomar meu café bem tranquila, porque hoje nós vamos também fazer o Café com Leni em Casa 7 para falar desse meu livro aqui, é o terceiro livro, Amor, Meu Sol. Então, como eu sempre mostro para vocês, até eu apareço falando, hoje eu não vou aparecer falando, só vou mostrar a mesa. Depois a gente vai conversar lá no nosso bate-papo sobre o livro. Eu só quero mostrar para vocês, então, o meu café de hoje, que como eu tenho tempo, já falei, eu vou sentar, vou comer com calma. Começo sempre por uma fruta, hoje só tem uma, porque abacate já é uma fruta bem pesada. Temos ali, então, meu café, pão, torrada, geleia, tenho aqui, o que eu posso dizer, alla italiana, queijo com copa. Então hoje vou me dar esse luxo, requeijão ali junto com geleia. E vocês têm um segundinho para adivinhar o que é isto, o que será isto. Já foi o tempo, dá pra ver, claro que é uma omelete, mas ela não é uma omelete normal. Vocês estão vendo, e se vocês lembrarem de todos os outros cafés, até os 6, eu tenho a minha ração, que da última vez alguém me pediu a receita, eu já enviei a receita, tá? Se você não recebeu, pede de novo que eu envio. Mas a minha ração não está na mesa, como o iogurte, como sempre. Por quê? Porque eu a coloquei na omelete. Eu fiz uma omelete com a minha ração. Isso faz muito bem, gente. É uma mistura. Na verdade, ração veio do meu pai. Eu já expliquei isso no Café 6. Meu pai dá nome de ração, mas é uma mistura que eu faço. Já deixo num pote na geladeira. E todas as manhãs eu como um pouco, que é uma mistura de, por exemplo, tem chia, tem semente de linhaça branca, semente de linhaça preta, tem beriberi, tem damasco, tem amêndoas, tem coco, tem passas de uva, tem várias coisas. E eu misturo tudo e eu como algumas colheradas de manhã no café. Então este é o meu café de hoje, com omelete com ração, alla italiana. Fiquem com vontadinha ali. Uma hora dessas eu faço quando essa situação de pandemia terminar. E onde eu fizer os cafés, espero todos vocês com uns cafés bem bacanas, bem saborosos pra gente curtir, conversar e falar dos meus livros. Então hoje, Café com Leni em Casa 7 para falar de Amor, Meu Sol, meu terceiro livro publicado. Até daqui a pouco, agora eu vou saborear meu café e já conversamos sobre o livro. Beijo! Lá então, vamos para Café com Leni em Casa 7. Vou falar para vocês hoje do meu terceiro livro, Amor, Meu Sol, publicado no Rio Grande do Sul. A ilustração continua sendo da ilustradora Adriana Maria Kovcevics e capa e contracapa desse livro estão assim. É uma imagem que inicia na capa e ela segue na contracapa. E esse período, o início da minha literatura, eu havia iniciado com uma mania de fazer o tom da capa com o mesmo tom das páginas. Então, se o livro tivesse a capa com tom de azul, as páginas seriam no tom de azul, e esse se manteve. Uma outra característica desse período de poemas, de livros publicados no Rio Grande do Sul, até o primeiro publicado em Mato Grosso, que foi Carolina Fechou uma Porta, eu mantive essa característica de ter imagens internas e de combinar o tom da capa com o tom das páginas. Então esse se manteve com o tom de azul, a capa pela Adriana, e dentro também, a cada algumas páginas, nós acrescentamos esse detalhe bem colorido, por se tratar, que novamente ele se repete, por se tratar de um livro que a princípio eu pretendi, na época em que eu construí essa obra, atingir o público jovem. E da mesma forma, em todas as páginas, também era um perfil meu da época, manter uma imagem tipo marca d'água, também feito pela ilustradora Adriana Maria Kovcevics.
Este aqui eu não trouxe a imagem original porque ele está bem visível, bem legível, dá para ver bem direitinho em todas as páginas embaixo. Tem essa imagem da marca d'água, que dá pra gente ver aqui no vídeo diretamente no livro, ó, podem ver em todas elas. Tem essa imagem em todas as páginas. Também uma imagem produzida pela ilustradora Adriana Maria Kovcevics, lá de Serafina Corrêa. E também desse livro aqui, como eu já comentei em outros cafés, que ele foi pensado para jovens, ele foi construído da seguinte forma. Alguns poemas também resgatados dos meus registros guardados e alguns também produzidos à época entre os anos de 2004, 2005 e início de 2006. Como eu pretendia publicar poemas que atingissem os jovens, eu compilei 300 poemas, que me dava uma ideia assim, bom, esse poema vai atingir o público jovem. Encadernei, fiz 15 encadernações e entreguei para 15 jovens de Serafina Corrêa. E é interessante porque eu estou numa fase agora de reorganização do meu material todo. Estou buscando novamente esses registros que ficaram para trás. E há um mês, mais ou menos, quando eu comecei a mexer nesse material para fazer esses cafés, eu encontrei num caderno o nome desses 15 jovens, mas eu guardei e hoje eu não encontrei. E quando eu encontrar, eu vou trazer para vocês, mesmo que eu fale de outros livros, eu vou trazer o nome desses 15 jovens lá de Serafina Corrêa. Mas, como este vídeo ele estará na internet, se alguém de Serafina, por acaso, porventura, assistir e lembrar que fez esse trabalho para mim, que fez essa participação de ler os 300 poemas e dizer de quais gostou, de quais não gostou, de quais se identificou, se manifeste, mande um recado, mande seu contato, que a gente vai começar a fazer um bate-papo com esses 15 jovens que fizeram esta seleção. Então, como eu estava dizendo, eu imprimi, encadernei os 300 poemas em 15 exemplares, entreguei para 15 jovens e eles foram escrevendo em cada poema o que eles sentiam, o que eles achavam, se eles gostaram, se eles não gostaram. Então vinha assim, aí eu recolhi, vinha com recado, nada a ver, vinha bacana, ótimo, amei, esse é 10. Então assim, com linguagens curtas, bem próprio de jovens, mas cada um se manifestou. Aí eu fiz a intersecção das 15 encadernações e só tirei para publicar neste livro aqui os poemas que os 15 jovens gostaram. Por exemplo, se tivesse que um deles não gostou, ele já não veio para o livro. Então, dos 300, foram 80 poemas que todos os 15 jovens gostaram, se identificaram, acharam que estava legal e bacana. Então, este livro é composto por 80 poemas escritos por mim, selecionados por 15 jovens de Serafina Corrêa no ano de 2006. Então, como eu falei lá no café com Leni, se eu não me engano, 5 ou 1, eu não recordo, eu falei para vocês que quando eu publiquei meu primeiro livro, em 2001, em 2004 o segundo, e eu fui entendendo e querendo então ser escritora, eu me coloquei a proposta de pelo menos a cada 2 anos publicar um livro. Eu faria esse esforço, eu me dedicaria a isso. E como eu havia publicado Mosaico de Palavras em 2004, eu comecei a fazer esse trabalho então para publicar mais um livro em 2006. E foi o que aconteceu, eu consegui cumprir a minha tarefa de a cada 2 anos publicar um livro. Nos próximos eu vou avançando com vocês, tanto é que hoje, eu digo, chegou um momento em que eu passei a publicar um livro por ano e hoje eu já estou publicando mais de um livro por ano, graças a Deus, mesmo trabalhando, mesmo me dedicando a tudo que eu tenho que me dedicar, eu consigo fazer essa produção literária. Então, este é o meu 3º livro, Amor Meu Sol, dedicado aos jovens, composto por 80 poemas, selecionados por 15 jovens de Serafina Corrêa. Mantém a ilustração da
Adriana Kovcevics, tanto capa quanto imagem interna. E ele tem esse perfil do tom da capa azulado, com as páginas também azuladas. O que tem aqui que eu vou colocar para vocês em relação às pessoas que também participaram, além da ilustradora e desses 15 jovens, obviamente sempre tem a pessoa que faz a revisão dos textos, faz o comentário, faz um prefácio, faz uma dedicatória, faz uma crítica, enfim, que eu li dos outros livros e deste aqui também. Neste livro aqui tem a revisão e a apresentação de uma pessoa muito querida, também escritora, professora da PUC de Porto Alegre, que eu a conheci no lançamento de uma coletânea nossa dos escritores independentes do Rio Grande do Sul, da AG, Associação Gaúcha dos Escritores Independentes. Nós nos conhecemos e a partir de então ela passou a ser a revisora dos meus textos e comentários, apresentações de livros. Nesse livro ela ainda está, e que é a Lisete Abraão. E eu perdi essa minha querida revisora que comentava os meus livros por um câncer. Eu não me recordo o ano, acredito que foi em 2013, 2014, por aí. Ela faleceu e eu lembro que à época eu escrevi para a filha dela que mora em Porto Alegre. Se estiver ouvindo, deixa o seu recado ali. Que eu me senti órfã. Então daquele momento eu passei praticamente uns 2 ou 3 anos pipocando entre um revisor e outro até acertar. Hoje eu consegui acertar. Tem uma menina de São Paulo, a Taime, que faz para mim. Oi Taime, se você assistir esse vídeo, dá o seu ok ali, deixe seu comentário. Graças a Deus hoje eu consegui me identificar com a revisão que a Taime faz. Mas após o falecimento da Lisete, eu passei um período com dificuldade de encontrar quem se identificasse com... Porque a pessoa que vai fazer a revisão da sua literatura, ela precisa entender de você. Não é qualquer revisor que vai conseguir mexer e ajustar o seu texto bem bacana. Então, nesse livro aqui, eu tenho, além da revisão, tem a apresentação da Lisete, que eu vou ler para vocês o que a Lisete escreveu sobre este livro, Amor Meu Sol. Antes do comentário da Lisete, tem aqui no final uma informação interessante que diz assim: a produção literária da escritora Lene Chiarello Ziliotto, à época, consta dos livros de poema Metamorfose, em português, em italiano Metamorfose, Mosaico de Palavras e um e-book Sonhos Vividos. E também organizou outras obras e recebeu em 2004 o prêmio pela melhor letra de música no Festival de Música 100 Anos Guaporé, com a letra Penso. Nesse ano de 2006 ficou entre os 20 classificados do 20º Varal de Poesias de Vila Flores, no Rio Grande do Sul, com o poema de vida e de plágio. Então eram as participações que eu tinha como escritora até 2006. Então vamos para a apresentação da Lisete desse meu livro. A apresentação aqui a apresentação do livro Amor Meu Sol. Nada mais fluente, mais impressionável, mais plural e ao mesmo tempo mais singular. Nada mais apreensível de um modo de ser e de dizer do que os poemas que habitam este livro. Aqui bem se vê que é originalidade e o que é criatividade. Quase todos os elementos que se encontram nesses poemas podem ser facilmente lidos na literatura, mas com totalidade global. Enquanto que Lene lhes dá um dosamento pessoal, original, ora expresso, ora implícito, assim os sentimentos e a consciência que se apoiam em um jogo de referências mentais, praticamente transbordam, escapam das constantes da linguagem literária e, no seu fluxo, vão se carregando de conotações afetivas e imaginativas, transfigurando os dados acontecidos, os pensados e o próprio imaginário. Lene desvenda-se, mas não diz da sua nudez. Rebela-se, mas não diz das suas batalhas.
Voa entre o erotismo e a sensualidade, mas só diz das sutilezas e do amor. Fala de desejos, mas não diz de pecado. Grita, mas diz do seu grito com a doce voz de quem sussurra. Despidos de normas e de regras, seus versos, libertados dos pontos e das vírgulas, fluem, livres para dentro dos olhos do leitor, surpreendendo-o, alando-o ao mundo mágico da emoção. Isso é poesia. Então, o que Lisete, na verdade, com palavras que era própria do repertório dela, muito intenso, bem complexo, o que ela quis dizer é que, na verdade, esse também é um livro ao molde do mosaico de palavras. São poemas, todos eles desse livro, sem título. Então, houve um tempo ali em que eu sentia em mim que o título, eu colocar título para os poemas, na verdade, eles acabavam dizendo do poema todo. Então, eu não colocava o título para deixar o leitor buscar o sentido do poema na leitura do poema. E podem ver, eu não, em todos os poemas aqui, eu não uso pontuação, não uso vírgula, não uso todos eles. E é uma característica que a poesia nos dá essa possibilidade, né? Vou ler aqui para vocês terem uma ideia do tipo de poema que pode se encontrar neste livro. Vamos ver aqui, eu vou ler esse aqui. Conversa comigo, amigo. Domina o dia da festa. Aproveita o costume do povo. Deseja maravilhas a esta torcida. Solta teu grito de liberdade, que é próprio do jovem. Deixa eu encontrar mais um aqui. Vou achar um bacana aqui para ler para vocês. Esse aqui é bem interessante, porque em 2004 nós não tínhamos Instagram, Facebook, mas nós já lidávamos com a internet e nós já tínhamos os jovens, sim, entrando e alguns deles já se isolando no mundo virtual. Então eu já trouxe isso para a escrita e esse poema diz assim: não fiques aí quietinho, reservado, não fujas de mim. Quero tua comunicação, quero tua informação, não quero mistério. Fala para mim, tuas necessidades, tuas vaidades, vem viver experiência no poder da tua palavra, em poema, num e-mail, num blog, em torpedos, em MSN ou no que tu sabes fazer de melhor. Vem viver comigo ao vivo. Legal. Vamos ver outro aqui. Esse aqui é bem interessante, que eu escrevi ouvindo e como diretora de escola, como professora, como mãe também de adolescentes na época, essa saga da mulher, das meninas, numa cultura que ainda hoje a gente acha que não, mas ainda prevalece. Eu acredito que vocês vão entender sem eu precisar dizer o que esse poema quis dizer. Coragem de te ver, coragem de te sentir, coragem de te cantar, coragem de te escrever, coragem de te olhar, coragem de te saber, coragem de te chamar, coragem de me entregar. Então, alguns anos mais, hoje eu acredito que menos, mas para as meninas havia uma coragem de tudo, de dançar, de chamar, de namorar, de mandar uma mensagem, de dizer que quer sair. Mas na hora da entrega,
essa coragem às vezes faltava, ficavam dúvidas, acredito que ainda hoje fica, porque nós ainda vivemos numa cultura em que se der BO sobra para a mulher, né? Infelizmente nós ainda vivemos isso, e eu trouxe isso no poema, e que quem leu, os 15 jovens, se identificaram com isso, tá? Eu vou ler mais um aqui e depois a gente encerra essa apresentação do meu terceiro livro. Mais um poema. Eu já amei, eu já fui traída, estou carente. Tu ainda és amado por alguém que nem está mais ligado. E nós dois, uma história de amor, determinada por sentimentos claros, mas medrosos. Determinados, mas tendenciosos. Eu te quero por inteiro, tu me pensas mais uma. Eu sou egoísta, não divido o que quero para mim. E queres saber? Nem é isso nem aquilo que nos impede de nos assumirmos. É a cultura das aparências, é a cultura do sentir-se culpado, é a cultura dos preocupados com o que os outros vão dizer, com o como os outros vão reagir. É a cultura da vergonha, de olhar nos olhos dos outros e de neles perceber o dedo apontado para a gente, ver o monstro da acusação. Não tem jeito, precisamos nos fortalecer para enfrentar o dedo, a acusação, a maldição, a cultura da repressão. Precisamos nos ocupar com a beleza do nosso amor, com a força dos nossos sentimentos, para nos olharmos sem interferências, apenas nós dois, nosso querer, nosso amor, abençoado pelos anjos. Senta aqui na margem do rio, olha para o céu e canta para mim. Então, mais uma vez aqui eu trago uma questão social, que é cultural, principalmente em relação à mulher, que ficam, né, as acusações, e, enfim. Mas aqui está meu terceiro livro, e também é um livro com edição esgotada, a gente não consegue mais encontrá-lo para aquisição, mas eu estou nesse projeto, nessa proposta de fazer novos trabalhos e trazer todos esses poemas em novos trabalhos muito em breve. Então fica aqui o Café com Leni 7, falando do meu terceiro livro, Amor Meu Sol, e até o próximo Café com Leni em casa. Beijos!